Olha, ainda ontem, o presidente Jair Bolsonaro participou de um evento na Associação Brasileira de Bares e Restaurantes para falar sobre os impactos da pandemia na economia. E ao citar os jovens, falou de quando começou a trabalhar aos 10 anos. Vou dizer uma coisa para os senhores, meu primeiro emprego, sem carteira assinada, obviamente, tinha 10 anos de idade. Foi no bar do seu Ricardo, em 7 Barras, no Vale do Ribeira. Eu estudava de manhã e à tarde, para as 2 da tarde, até umas 6, 7 da noite, tinha pouca gente no bar, a galera que gosta de uma birita chega um pouquinho mais tarde, e eu trabalhava ali com ele, que meu pai me botou lá. E bons tempos, onde menor podia trabalhar. Hoje ele pode fazer tudo, menos trabalhar. Inclusive cheirar um paralelepípedo de crack, sem problema nenhum. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o trabalho de menores de 16 anos com carteira assinada. Antes disso, aos 14, os jovens podem atuar como aprendiz. Tem esse programa, o Jovem Aprendiz. Então, portanto, o menor de idade, o menor de 18, pode sim trabalhar. O ECA permite. Agora, o presidente da República, ao defender que crianças e adolescentes possam trabalhar... E olha, eu vou dizer o seguinte, comecei a trabalhar aos 15 anos de idade. Isso foi muito bom para a minha formação, para aprender. Assim como milhões de brasileiros certamente começaram muito cedo, tiveram contato com responsabilidades muito cedo, aprende sobre hierarquia. Agora é completamente diferente e é ignorar uma realidade presente, por exemplo, no sertão do Nordeste, no sertão do Brasil, em que crianças de 3 anos de idade. Eu estava lendo aqui a respeito de uma fiscalização recente que aconteceu no Nordeste do país, em que crianças de 3 anos de idade, não estou falando 13, estou falando 3, foram flagradas trabalhando. E trabalhando com o quê? Trabalho ali manual, numa plantação de mandioca. 3 anos. Tem criança que perde o dedinho fazendo esse tipo de trabalho. É desse trabalho infantil que a gente não pode ignorar, inclusive, que choca, porque você está falando de criança de 3, 4, 5... Não está falando de um adolescente, que inclusive o próprio ECA permite. É ignorar uma realidade que está presente, sim, no Brasil. O Brasil não é só esse Brasil dos 15, 16, 17 anos de idade que começam a trabalhar numa empresa. O Brasil não é só isso. E não está falando de jovens da classe média, é isso que o presidente tem de entender, não é dele que a gente está falando quando a gente fala do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ora, eu com 10 anos, 11 anos, passava 3 meses de férias de verão em Minas e trabalhava, entre aspas, informalmente, obviamente, para os açougues da região, pegando jornais velhos na casa das pessoas, porque os jornais embrulhavam a carne com açougue. Então você juntava jornal, um montão de jornal, ia lá, conseguia, 10, 15 cruzeiros e comprava gibi. É um trabalho. Uhum. Você está realizando um serviço para os açougueiros da cidade. Não é disso que se trata, desse trabalho, no bar do tio, no escritório da prima, em que você aprende ali o valor do suor, em que você aprende o valor do dinheiro. Não é da classe média que a gente está falando, não é de mim pegando os jornaizinhos lá em Ouro Fino, não é do Bolsonaro trabalhando no boteco, não é da Sheila Magalhães trabalhando, ou da pessoa que com 14 anos arruma um emprego numa videolocadora, se videolocadoras ainda existissem. Foi meu primeiro emprego de verdade com 16 anos. A gente está falando disso aí, dessa situação dramática. O que eu estava falando plantação aqui, de cana. É isso, plantação trabalho de pesado cana. Sendo realizado por criança, é isso. Esse aqui, em que crianças, como eu disse, foram flagradas de 3 anos de idade, foi no município de Ibupi, sertão do Pernambuco, as crianças trabalhando com produção de farinha de mandioca por lá. Houve fiscalização, houve esse flagrante. E crianças que se machucam. Aliás, nesse mesmo estudo aqui, sobre o qual eu estava lendo um pouco mais cedo, fala sobre aposentadoria por invalidez. Crianças que chegam aos 18 anos com impossibilidade de erguer as próprias costas, porque ficam debruçadas ao trabalhar desde pequenininhas, É essa a realidade aqui que a gente não pode esconder.